hoje, hein, torcedor? Grande jogo aguardado, duelo adiado no Campeonato Brasileiro. Esse meio de semana servindo para deixar todo mundo igual, né? Com 34 jogos nesse Brasileiro. Esse jogo da rodada 33 entre Cruzeiro e Vasco da Gama é final de campeonato. Emerson Pansieri está chegando para trazer detalhes do Cruzeiro. Álvaro Damião está chegando para trazer detalhes do Vasco da Gama. Vasco e Cruzeiro, 40 pontos para cada. O Vasco tem uma vitória a mais. É vencer hoje, Emerson Pansieri, e abrir 5 pontos da zona de rebaixamento. Já pensou, Pansieri? Um abraço, bom dia. Aí você imagina como que vai ser a jornada esportiva após, né, essa partida. Você imagina como é que vai ser. Tomara que seja assim, Cirilo, 11h41. Bom dia pra você, forte abraço a também quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, grande professor Alexandre Simões e todo mundo ligado com a gente aqui na Rádio de Minas. Sendo assim, a concentração começou ontem, você disse jogo de final de campeonato e é verdade, vale muito pro Cruzeiro, duelo de 6 pontos, adversário direto, também tá na luta para essa permanência na elite do futebol brasileiro e o técnico Paulo Autuori, diretor técnico Paulo Autuori com a comissão, eles definindo então por essa concentração, dormindo na toca e daqui a pouco tem aquele almoço também. Os relacionados, Cirilo, goleiros Rafael Cabral e Anderson, não tem o terceiro goleiro, não foi relacionado o Gabriel Mesquita. Para a lateral direita, tem o William e o Palácios. O Palácios de lateral mesmo, porque no jogo passado contra o Fortaleza, caso tivesse alguma necessidade, o Palácios seria zagueiro e o Gasolina lateral. Dessa vez não. Palácios como opção para a lateral direita. Para a lateral esquerda, o Marlon e o garoto Kaique. Para a zaga, tem o Neres voltando de suspensão, também o Luciano Castan, o Lucas Oliveira e o João Marcelo que foi acionado no jogo do Fortaleza e foi bem. Para o meio-campo, Fernando Henrique, Felipe Machado, Henrique Rodrigues, Ian Lucas, Japa, Matheus Vital, Matheus Jussa, Matheus Pereira e Nicão. Para o ataque, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Paulo Vitor, Rafael Papagaio e Wesley de volta à lista de relacionados naquela linha que a gente já tinha falado, Cirilo, de um jogador que não foi utilizado no jogo contra o Fortaleza. Ele não foi utilizado no duelo contra o Fortaleza, mas isso não impediria de ser relacionado, por exemplo, para o duelo de hoje contra o Vasco. E isso está acontecendo. O garoto Fernando, que foi adquirido de forma definitiva pelo Clube Celeste, não está no banco e está o Wesley para esse duelo contra a equipe do Vasco. O Lucas Silva, naquela linha que tínhamos colocado também no bastidores da última segunda-feira, está sendo preservado, na verdade, está trabalhando, né, para que possa atuar no jogo contra o Goiás na Serrinha, essa partida na segunda-feira, agora com data alterada, seria 8h da noite, vai ser às 9h na segunda esse duelo fora de casa. Mas para hoje, Cirilo, uma informação, né, é que o Neres vai jogar. Opa! Nessa de desvendar o time... Neres volta. O Neres volta. Esteve suspenso na rodada anterior. A zaga vai ter o Neres com o Luciano Castan. E aí tendo o William na direita e o Marlon na esquerda. E lembrando que eu tô falando em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Pelo menos, ô Cirilo, a defesa tá montada. Sendo assim... pelo jeito, o Lucas Oliveira vai ser opção no banco de reservas. Opa, primeiro tema então, hein? Aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, Alexandre Simões. Vamos lá, Neres vai pro jogo, Oliveira volta à reserva. E aí, Simões, um abraço, bom dia. Um abraço, Cirilo, Pansieri, Ale, quem acompanha a gente. Ô Cirilo, olha, eu não tenho dúvida de que o Lucas Oliveira é mais zagueiro que o Neres, né? Talvez seja a questão aí de imposição física, de bola aérea. A gente não pode esquecer que o Vasco tem um centroavante que sabe muito usar o corpo, né? O argentino Veguete, ele sabe se utilizar da força física dele, e o Neres é um zagueiro mais de contato do que o Lucas Oliveira, embora o Lucas Oliveira também tenha uma bola aérea boa. Mas, de toda forma, o Cirilo, o Cruzeiro precisa estar armado para o jogo de hoje, para se preocupar com o contra-ataque. Eu não acredito que o Vasco vá propor jogo no Mineirão. Eu não acredito que o Vasco vá propor jogo. O Vasco jogando fora de casa, por mais que seja um jogo sem torcida, né? E o melhor cenário para o Cruzeiro seria esse, porque o Vasco tem uma dupla de zaga que tem mais dificuldade na velocidade, o Maicon e o Medel.
Mas, de toda forma, eu acredito que o Neres tenha, talvez, relação com isso aí, com o comandante do ataque vascaíno, Cirilo. Tá, Ale Oliveira, quero a sua opinião também. Neres voltando à zaga, Neres sendo opção para esse jogo, né? No jogo passado não foi, esteve suspenso. Hoje a escolha sendo pelo Oliveira no banco de reservas e o Neres jogando. Seria a sua escolha também, Ale Oliveira? Um abraço, bom dia, Ale. Um abraço, Cirilo, bom dia a você e a todo mundo que nos consagra na maior rádio do Brasil. A minha escolha seria pelo Lucas Oliveira, que é melhor tecnicamente. Eu acho que o que você puder agregar nesse momento da parte técnica, eu acho importante. O receio que o Lucas, quando sai do time, não estava bem e ele estava sem ritmo, mas contra o Fortaleza fez uma boa partida. Seria melhor do que o Neres. Para mim, agora o Cruzeiro precisa de tudo que ele tem de melhor. O Neres, ele não me rouba. Eu acho até que ele faz uma temporada surpreendente. Só que o teto dele é baixo, né? Então, a gente já viu ele, mesmo jogando tudo que pode, entregar a paçoca em outras oportunidades. E eu confio mais no Lucas Oliveira. De qualquer forma, não é essa a opção do Autuori. A gente tem que torcer para que essa defesa, que é uma boa defesa, é a segunda melhor do campeonato, vale a gente lembrar, isso não é só a última linha defensiva, é todo o momento defensivo do time, já que os atacantes ajudam muito, o time joga com 2, às vezes 3 volantes, mas de qualquer forma torcer para que essa dupla tenha um bom desempenho no jogo de hoje. Estamos tratando das individualidades nesse primeiro tempo. Emerson Pansieri, já tem Rádio Esportes Debate, vamos falar coletivamente como o jogo do Vasco, como o jogo do Cruzeiro pode encaixar, como pode ser melhor logo mais a estratégia celeste para vencer esse jogo no Gigante da Pampulha. Mas e o resto do time? Muitas dúvidas, Emerson Pansieri. Muitas dúvidas. Então, uma coisa é certa, o meio-campo, tendo aí a volta do Jussa, ele poderia colocar, né, o Jussa com mais 2 volantes, como ele faz com o Lucas Silva, né? O Lucas Silva tendo um pouco mais de liberdade. Será que essa liberdade seria para o Ian Lucas? Não sei. Ou será que ele vai dar mais uma chance para o Vital? Porque o Vital entrou na vaga no meio-campo do Cruzeiro e aí ele teve um esquema com 2 volantes no Fortaleza, né? E teve o Nicão com o Vital. É uma possibilidade também, mas eu acho que ele tendo o Jussa, ele poderia fazer ali um meio-campo com Jussa, Machado e Ian Lucas. Por que não? Ele poderia fazer isso. E aí teria uma disputa de posição de Vital com o Arthur Gomes, o Nicão. O Autuori gosta do Nicão, né? Aí é uma questão de gosto. Muita gente fala do Nicão, mas é uma questão de confiança, de gosto, de conhecer o jogador, de saber da potência que o jogador pode imprimir dentro de campo. Enfim, eu tô... Se você tivesse que apostar agora, você apostaria no Nicão? Agora, 11h48, eu vou pelo que a gente viu no último jogo. Ele começou com o Nicão, né? Vamos pôr um pouquinho de dúvida também na cabeça do Ramon Dias, né? A verdade é essa. Então, assim, pelo que a gente viu no jogo... Ô, Cirilo, no jogo fora de casa contra o Fortaleza, ele mete Nicão e Vital. Então, são caras que têm a confiança do treinador. Por outro lado, talvez o campo tenha mostrado, Ale Oliveira, que não funcionou, né? Não, Enquanto Nicão e Vital estiveram em campo, o Cruzeiro foi nada, né? Talvez você está sendo muito generoso. Eufemismo. Porque realmente eles foram figuras nulas. A questão do Rafael Papagaio, eu até admito o diálogo. Característica. Porque ninguém quer fazer a função, não tem outra opção. A opção que tem, que eu acho que é a mais viável, acho que aqui é quase que uma unanimidade, né? Agora a gente está defendendo o Bruno Rodrigues como centroavante, porque ele não tem jogado bem pelo lado esquerdo, curiosamente não tem jogado bem e tem sido decisivo como centroavante, embora não seja. Mas eu penso no Bruno Rodrigues como centroavante se for para acomodar os outros caras, não o Nicão. O Nicão, ele provou, ele deixou bem claro, até os 15 minutos do segundo tempo, quando ele entrega no segundo tempo ainda 2 contra-ataques pro Fortaleza, que ele não pode ser titular do time. Tudo bem, ele tem a confiança não é só do Paulo Autuori, com quem ele trabalhou na melhor fase dele no Furacão, também do Paulo André, que eu acredito muito que tem interferido demais na contratação desse atleta, porque no Furacão ele jogou muita bola mesmo, foi muito vitorioso, tanto com o Autuori como com o Paulo André, mas não tem uma coisa. Até eu estava vendo no jogo passado contra o Fortaleza, nem a bola parada, ele é a primeira opção. Ele tem a bola parada forte, bate bem na bola mesmo, mas ele não tem uma coisa que justifique. Não tem intensidade, não é desequilibrante, não é rápido, não é driblador, não é pifador hoje. Então não tem nada que justifique a presença do Nicão e acho que até do Vital também.
É que o Vital entra um pouco naquela questão do papagaio. Quem é o meia do time? Não tem. Até porque quem fazia essa função era o Lucas Silva, tá fora. Eu acho que o jogo precisa de um meia. O que eu tenho é o Vital. Vai jogar em casa. O Simões falou que o Vasco não deve vir. Então você precisa de alguém que vá tentar criar jogadas. O Vital não tem feito isso. Mas é o único cara que tem essa característica. Agora, o Nicão, sinceramente, não tem uma justificativa que eu consiga encontrar. Vou perguntar para o Simões mais sobre isso também. Cirilo. Valeu, Álvaro Damião. Ô Pansieri, você tem mais informações sobre esse Cruzeiro que pode jogar daqui a pouco, hein, Pansieri? Eu tenho uma impressão que, na linha do que trouxe também o Alê, eu acho que a tendência é o Bruno Rodrigues fazer essa função aí de falso 9, né? E aí, a outra parte desse setor ofensivo que é o que me causa essas dúvidas, né? Se vai o Vital, como eu falei, o Vital, o Arthur Gomes, o Nicão ou o Pereira, mas pelo rendimento, o Bruno Rodrigues deve ter uma tendência aí de começar o jogo como um falso 9. Né? Na verdade, não é centroavante, nunca foi. Não tem nem corpo para isso. O Bruno Rodrigues é menor. Ele não é aquele centroavantão que toma porrada, que aguenta zagueiro dando voadora. Ele é mais técnico, ele é mais habilidoso. Então, mas vamos esperar. É o Cruzeiro aí nessa preparação. O Cruzeiro sabe que para hoje tem pendurado o William, né? O Felipe Machado. O Lucas Silva tá pendurado, mas não joga. E o Arthur Gomes, eu falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Bônus de R$200 a R$300. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Cirilo. Ô Simões, você falava fora do ar quais seriam suas escolhas para esse ataque do Cruzeiro aí, né? Fala no ar também. Não guarda segredo não, Alexandre Simões. Não é segredo. O Vasco é um time de um meio muito intenso, né? Com o Zé Gabriel, o Paulinho e o próprio Praxedes, né? Que talvez seja o mais lento deles, mas é um jogador. Eu manteria, eu voltaria com o Jussa e deixaria o Felipe Machado e o Ian Lucas. Tá? Então esse trio aí, que seria de volantes, mas o Ian Lucas chega bem na frente. E ele, inclusive, era meia, né? O Ian Lucas começa na Ferroviária como meia, camisa 10 e vai recuando. Não sei porque eu não tô surpreso que o Simões quer 3 volantes no time. Não, mas não são 3 volantes, porque o Ian Lucas tem muita liberdade. Tanto que a assistência pro gol do Bruno Rodrigues foi ele que deu lá em Fortaleza. O Matheus Pereira pifou ele. Pereira deu a bola. Mas ele se lançou também, né? Ele se lançou também. Depois da entrada do Japa, ele teve mais liberdade. Ele tem boa presença diária. Então, tendo o Jussa e o Felipe Machado, ele pode ter mais liberdade, ele tem corpo, tem qualidade. Então, eu acho que é isso. Aí, o Matheus Vital, porque eu acho que o Matheus Pereira fez muita diferença em Fortaleza, porque entrou no segundo tempo. Eu acho que a questão física tá pegando pra ele ainda. Eu também acho que Chegou em meio de temporada e a gente não pode desprezar esse tipo de coisa. E colocaria Arthur Gomes e Bruno Rodrigues na frente, que são os 2 melhores atacantes que o Cruzeiro tem. Tentar explorar, principalmente, a questão da dupla de zaga do Vasco, que é muita experiência, né? O Maicon, um zagueiro de história internacional, o Medel nem se fala, mas de toda forma são zagueiros que têm um pouco mais de dificuldade na velocidade. Então eu faria esse time. Eu acho que o Cruzeiro não pode ir hoje com muita sede ao pote. Não pode ir com muita sede ao pote, que isso fez o Cruzeiro perder para o Internacional um jogo que era para ele, no mínimo, empatar. O Ale Oliveira já prometeu aqui fora do ar discordar plenamente de Alexandre Simões daqui a pouco no Rádio Esportes Debate. Aguardo ansiosamente. Vamos ver se isso vai realmente se concretizar no ar ou se foi uma promessa vazia.